Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Bom dia a todos. Vamos começar o nosso estudo então com uma prece, como sempre. E antes da prece, eu gostaria de lembrar os que chegaram agora que nós vamos fazer um estudo diferente, como é o 11º estudo, e também para comunicar aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Brasil Espírita, pelo blog do Portal de Luz, pela Rede Amigo Espírita. Nós vamos fazer um estudo diferente hoje. É o 11º encontro. Nós vamos estar fazendo na forma de perguntas e respostas. Então, até para que todos possam formular as suas perguntas, já deixarem pronto aquilo que trouxeram. Nós vamos iniciar com uma prece, depois eu entro com uma pergunta que me foi feita pelo Facebook. E aí nós iniciamos nosso bate-papo, ok? Vou pedir a todos então que nos concentremos por alguns instantes, rogando a Deus o amparo necessário para mais essa manhã de sábado, através de Jesus e dos homens de confiança dele, dos espíritos amigos, rogando a eles que nos envolvam, nos abençoem, nos iluminem, para que tudo transcorra da melhor forma possível e que nessa manhã bendita nós tenhamos o amparo necessário para que o estudo seja útil a todos aqueles que nos têm procurado, buscando entender a mediunidade, buscando entender essa faculdade que nos coloca em intercâmbio com o plano espiritual, com a casa espiritual. Pois, segundo a doutrina espírita nos mostra, através da questão 85 da obra primeira da codificação, o plano espiritual é a nossa casa verdadeira. E a mediunidade nos coloca em constante intercâmbio com esse plano. Essa mediunidade que foi revelada publicamente no fenômeno do Pentecostes e que a codificação de Kardec nos ajudou a entender e praticar de forma segura. E aqui nos reunimos em nome de Deus, em nome de Jesus e, no nosso caso, em nome de Allan Kardec, para tentarmos buscar o entendimento dessa faculdade e praticarmos, quando chamados, da forma mais segura e mais transparente possível. Iniciamos nesse momento, Senhor, com a permissão dos Espíritos Amigos, o 11º encontro para estudo da faculdade mediúnica, à luz do livro Estudando a Mediunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Então nós vamos iniciar o nosso bate-papo, que hoje, como nós dissemos, tem alterações. Nós vamos fazer no formato de perguntas e respostas. E eu vou, para a gente poder quebrar o gelo, para a gente poder começar a se soltar e a interagir, eu vou trazer para vocês uma pergunta que me foi feita pelo Facebook, inbox, e se foi feita de forma particular, eu vou pedir a permissão de vocês para não citar o nome da pessoa que fez a pergunta, tá? Peço que vocês me perdoem, mas a pessoa não me autorizou a citar o seu nome. Ela me perguntou o seguinte: boa noite, André. Sou adepta da doutrina espírita e tenho estudado bastante. Frequento esporadicamente um centro espírita da cidade vizinha, pois aqui não tem onde moro. Já dei passividade lá no centro várias vezes. Aqui em casa, quando fazemos o evangelho no lar,
sinto a presença de espíritos que querem se comunicar comigo ou através de mim. Ouvi sua palestra sobre mediunidade. Pergunta: eu posso dar passividade quando estivermos reunidos em casa ou só no centro espírita? Às vezes tenho vontade de chamá-los para transmitir seus recados quando sinto a presença deles. Presença muito forte. O que você me diz? Ela está perguntando se no culto do Evangelho no Lar pode haver passividade. E nós vamos comentar aquilo que nós ouvimos da maioria dos estudiosos e aquilo que nós temos encontrado nos livros, que também é a nossa opinião, tá, gente? Culto do Evangelho no Lar, com certeza, não é hora de manifestação mediúnica. Culto do Evangelho no Lar é hora de meditação, de prece, de apaziguamento do lar. Nós sabemos o tamanho da bênção. Na verdade, nós imaginamos o tamanho das bênçãos que nós recebemos quando cultuamos o Evangelho no Lar na nossa casa. Sabemos que os vizinhos também são abençoados, mas não é hora de manifestação de espíritos. Então eu aconselhei essa irmã a não permitir que isso aconteça, porque reunião mediúnica tem que acontecer na casa espírita. É lá que nós temos amparo espiritual para que uma reunião mediúnica e para que manifestações de espíritos aconteçam. Esse foi o meu conselho a essa irmã. Até porque isso faz parte daquele processo que nós chamamos, durante os 10 estudos que já aconteceram, de educação mediúnica. Saber a hora certa de dar a passividade, saber a hora certa de escrever, de psicografar, e também de um processo de educação ou de disciplina dos espíritos que vão se manifestar. Porque nem todos os espíritos, nós sabemos disso, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nem todos os espíritos que se manifestam são espíritos superiores. Isso está escrito na escala espírita. Existem os espíritos imperfeitos de terceira ordem, existem os espíritos bons de segunda ordem, existem os espíritos puros de primeira ordem. E na Revista Espírita de 1868 foi revelada uma nova escala, a escala dos espíritos puros, cujo topo se encontram os Cristos. Então nós sabemos que nem todos os espíritos que querem se manifestar têm condições de se manifestar e têm algo de bom e de consolador para nos passar. Então nós aconselhamos essa irmã a não permitir que essas manifestações aconteçam, como um processo também de educação mediúnica e de disciplina para esses espíritos que querem se manifestar num momento em que não é hora de se manifestar. Não é momento de se manifestar. Então, até para disciplinar esses espíritos e para que eles entendam que tem a hora certa e o momento certo para se manifestar. Aqui nós vamos fazer um comentário já caminhando para o final dessa resposta, e depois para adentrar na primeira pergunta que vem pelo chat, da Sandra de Lisboa. E Jesus nos disse que pelo fruto nós conheceríamos a árvore. Então, não é tão difícil de percebermos que se um espírito está querendo se manifestar na hora da reunião, na hora do Evangelho no Lar, ele não é um espírito iluminado, ele não é um espírito disciplinado. Momento de Evangelho no Lar, na casa das pessoas, geralmente vai ter pessoas que não sabem lidar com mediunidade, não sabem lidar com manifestação de espíritos. Não é momento.
Se você deixar um espírito se manifestar ali, você vai assustar pessoas que nunca viram uma manifestação. Não é apropriado, não é recomendado. Aí a Natália Leite está perguntando: como fazer para não permitir? Natália, é um processo de educação mediúnica. Tudo bem que o médium está interagindo com o plano espiritual, mas o corpo é dele. Quem manda no corpo dele é ele. Quem se manifesta pelo corpo e pela mediunidade dele passa pelo crivo do médium. O médium deixa ou não. É um processo de educação mediúnica, tá? Se o médium não quiser, ninguém se manifesta pela mediunidade dele, tá? Então é um processo de educação mediúnica. Aqui ninguém vai se manifestar, pronto e acabou. É um processo de equilíbrio e de educação mediúnica, tá? Então, para encerrar essa primeira resposta e passar para aquilo que a Sandra está perguntando para a gente, nós recomendamos não só a essa irmã que nos fez a pergunta pelo Facebook, mas a toda e qualquer pessoa que tiver essa dúvida, que não se deixe espíritos manifestarem-se na reunião, no culto do Evangelho no Lar, que não é o momento apropriado para isso. Ok? Manifestação de espíritos tem o momento certo e a hora certa para acontecer, que é a reunião mediúnica ou a reunião de desobsessão dentro da casa espírita. Vamos então passar para aquilo que a Sandra, de Lisboa, lá em Portugal, vem nos perguntar. Gostaria de saber se o passe virtual, pois já ouvi falar que fazem. No entanto, acho que não é o local apropriado, certo? Sandra, o passe é um fenômeno diferente. Eu posso, aqui na minha casa, aqui no interior de São Paulo, estou pertinho de Barretos aqui. Barretos, São José do Rio Preto, Olímpia. Eu posso vibrar por qualquer um de vocês e aplicar um passe à distância. O passe é um fenômeno diferente. O passe é um fenômeno completamente diferente. O passe é apenas uma transmissão de energia, tá? Ele pode ser aplicado. Podemos, no culto do Evangelho no Lar ou em qualquer situação, vibrar pelas pessoas. Aliás, podemos e devemos, porque as pessoas precisam de muita ajuda. Eu não vejo problema nenhum nisso acontecer, tá? Uma opinião pessoal. Aliás, particularmente, eu vejo uma caridade muito grande nisso. Vibrarmos pelas pessoas que estão precisando de ajuda, de um alento, de um bálsamo para as suas dores. Eu, particularmente, acho que pode ser feito. E nós vimos um exemplo interessante disso, para quem leu o livro há 2000 anos, quando Jesus cura a filha de Públio Lentulus com um passe à distância. Tudo bem que nós não estamos nem próximos da potência magnética, moral e em termos de fé de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas foi um passe à distância. Né? Ele vibra pela menina Flávia, conversando com Públio Lentulus e cura a menina à distância. A menina tinha lepra. Então, eu acho que vibrar pelos doentes no culto do Evangelho no Lar, ou mesmo aqui num estudo virtual pela internet, não tem nada demais, é muito bom. Agora, tem um porém. Se a pessoa que está vibrando por alguém tem a mediunidade, o risco dessa pessoa atrair companhias espirituais que estão ao redor da pessoa por quem se está vibrando, ela não é nula. Pode acontecer essa atração de espíritos que não querem que aquela pessoa seja ajudada. E aí nós temos que estar prontos para lidar com essa pressão, tá? Nós temos que estar conscientes da possibilidade de acontecer a pressão e preparados para lidar com essa pressão. O que não tem nada de mais, diga-se de passagem, porque a partir do momento que esses espíritos deixam de pressionar essa pessoa e vêm pressionar a gente que, em tese, estamos um pouquinho mais preparados para lidar com a pressão, nós estamos aliviando alguém, isso é caridade. Mas temos que estar conscientes da possibilidade de haver essa pressão e pronto para lidar com essa pressão. Ok, Sandra? E ela complementa a pergunta. E gostaria de saber se posso levar meu filho de 2 anos no centro espírita para tomar passe. Sandra, pode e deve.
Pode e deve. E, se possível, já começa a introduzi-lo na atividade de evangelização infantil para ele ir interagindo com as crianças dentro da casa espírita, tá? Pode e deve. Vai ser muito bom para ele já ir interagindo e se habituando à casa espírita, tá? Porque nessa idade, a espiritualidade nos orienta dizendo que até os 7 anos a criança está mais ligada ao plano espiritual do que ao plano físico. Aos 7 anos, isso está no livro Missionários da Luz, eu li outro dia esse trecho. Aos 7 anos a encarnação se completa. Então, quando a criança está brincando com um amiguinho imaginário, que a gente acha que é imaginário, esse amiguinho não é imaginário coisa nenhuma. É um amigo mesmo, ele só não tem corpo. Tá? Então, o teu filho vai ser muito ajudado ali. Se ele começar a brincar com as mãozinhas, você pode ter certeza que tem alguém brincando com ele ali. Vai ser muito bom para ele, tá? E o Arnaldo pergunta: o que é necessário para que ocorra a manifestação além do interesse do manifestante? Arnaldo, nós sabemos disso, a passividade do médium. Desencarnado querendo se manifestar tem o tempo todo em todo lugar. Passividade de médium é que tem que ter a hora certa. Por isso que é tão necessário o processo de educação mediúnica. E como nós comentamos, e até peço desculpas caso no hábito eu tenha citado o termo errado, educação mediúnica não é educação da mediunidade, é educação do médium. Caso durante a explanação eu solte o termo errado, eu peço que vocês me perdoem. Concordância do médium e permissão divina. Claro, né? Porque a permissão divina já se deu, né, Arnaldo, a partir do momento em que Deus nos deu a comunicabilidade através da mediunidade, né? Então, se os dois planos estão interagindo, a permissão divina já aconteceu, mas sem dúvida, permissão divina também é um dos critérios para que aconteça, mas o que pode ser controlado, vamos dizer assim, é a educação da mediunidade. Desculpe. É a educação mediúnica, a educação do médium, porque desencarnado querendo falar tem o tempo todo, em todos os lugares, em todos os tempos. Aonde a gente for vai ter desencarnado querendo falar. É o médium que tem que saber a hora certa e o momento oportuno, o lugar certo para permitir que isso aconteça, gente. Daí a necessidade do processo de educação mediúnica, educação do médium. Educação do médium. Vamos lá então, passando para frente, a Cláudia, que é nossa colega representante da Rádio Brasil Espírita aqui, nos traz uma pergunta da Ariana de Maceió. Por que a educação mediúnica é tão difícil? Muitos médiuns observa-se que vão quase à loucura. Ariana, você deve estar nos ouvindo. Obrigado por estar com a gente. Um grande abraço para você. É um processo difícil, mas ao mesmo tempo é muito relativo, porque varia muito conforme a posição do médium, a sua disciplina, o seu desejo de se melhorar. É muito relativo isso, tá? Muito relativo. Tem médiuns que são muito disciplinados. A partir do momento em que ele se vê em sofrimento, ele se propõe a mudar, ele se disciplina, que foi a orientação que Emmanuel passou para o Chico. Inclusive, essa semana, se eu não me engano, quarta-feira, o filme Chico Xavier foi transmitido pela Globo. E nós vimos a orientação que Emmanuel trouxe ao Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. Então existem médiuns que, por estarem num processo de sofrimento, de pressão espiritual, de obsessão, às vezes de subjugação, eles se disciplinam de uma forma que eles conseguem vencer essa barreira. Pela dor, não pelo amor, mas conseguem. Eles conseguem vencer. Então, depende um pouco também do quão dolorosa foi
do quão doloroso foi esse processo reencarnatório nas vidas, não, esse termo não está correto, me perdoem, nas encarnações anteriores. Porque Emmanuel nos diz no livro Emmanuel que o médium, na sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. Nós até lemos essa colocação de Emmanuel a alguns estudos. São espíritos que fracassaram desastradamente, malbarataram a lei de Deus e resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, seu passado obscuro e delituoso. Então nós podemos pensar o seguinte: esses médiuns que quase vão à loucura, em geral, são médiuns que trazem problemas obsessivos pesados. Então eles trazem lá das vidas passadas complicações com espíritos, com irmãos, e é essa problemática da obsessão é que os leva à loucura. Não é o processo de educação da mediunidade. O problema todo gira em torno da obsessão. Nesses casos, tá? O problema todo gira em torno da pressão espiritual que eles sofrem e geralmente não sabem com quem estão lidando. E aí nós vamos trazer uma outra questão aqui também. O problema é o seguinte: a maioria das casas espíritas, na hora de preparar o médium, do processo de preparação, de educação, de estudos, tem cometido algumas falhas assim, um pouco infantis. Colocam uma pessoa para estudar a mediunidade sem um prévio conhecimento da doutrina espírita. Foi por isso que nós começamos aqui o nosso estudo. No estudo número 1, ao invés de entrar no livro do Martins Peralva, nós fizemos uma explanação sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita. Quem está com a gente desde o primeiro estudo vai se lembrar disso. E nós justificamos da seguinte forma: não tem nenhum objetivo ou não tem nenhum fundamento estudar a mediunidade sem conhecer os princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, nós acreditamos que se a pessoa não conhece bem ou razoavelmente bem a doutrina espírita, não tem nenhum objetivo fazer um estudo da mediunidade. E outra coisa que a gente queria passar também. Antes desses estudos, seria muito útil um estudo prévio do Evangelho. Passar por um estudo do Evangelho, gente, seria bastante útil, seria bastante interessante, porque, como nós dissemos lá atrás, o processo de educação mediúnico, ele não é de educação da mediunidade, ele é da educação do médium. E a educação do médium, ele gira em torno da evangelização dessa criatura. É muito necessário evangelizar o médium justamente para que se possa levar ao arrependimento, levar a possibilidade de se acolher essas entidades que estão levando o médium a essa situação de quase loucura. Porque a proposta espírita não é a de expulsar espíritos. Porque o espírito que você expulsa de perto do médium, ele volta. E se ele não voltar, ele vai procurar uma outra pessoa para atrapalhar. Então a proposta espírita, ela nunca foi de expulsar espírito. A proposta espírita sempre foi a de convidar o espírito a refletir e, refletindo, arrepender-se e procurar um outro caminho. Então, o processo de educação mediúnica passa muito pela evangelização do médium para que ele tenha condições de entender quem ele é, como Emmanuel disse, não um missionário, mas um ser humano qualquer. Foi o que o Peralva bateu muito nos primeiros estudos. Entender o fenômeno, entender que muita coisa que passa pela cabeça dele nem é dele, são espíritos que estão
incitando-o mentalmente a fazer, a pensar aquilo, ele tem que saber lidar com isso. Então os estudos são muito importantes. E às vezes a gente encontra casas espíritas que jogam o conhecimento, jogam o conteúdo, mas não levam o médium a pensar, não levam o médium a refletir sobre o conteúdo que está sendo discutido, que está sendo passado. Então, realmente, existem pessoas cujo processo de educação da mediunidade ele é muito pesado, ele é muito complicado, mas vai muito da disciplina, vai muito da condição evolutiva, vai muito do processo obsessivo que pode estar sendo trazido de outra encarnação. Temos que pensar tudo isso, tá, gente? Tem N fatores aí, tá? O Sindival Edson Galhardi está nos perguntando. Constante intercâmbio. Se estamos em constante intercâmbio com o plano espiritual, o que está acontecendo com o planeta Terra é a falta de educação mediúnica dos seres desse planeta? Sabe, Sindival, esse é um dos problemas. Mas existem outros, tá? No livro Nas Fronteiras da Nova Era, nos foi passada uma informação interessantíssima. Sueli Calda-Schubert relata ali que Emmanuel teria dito a Chico Xavier em 1958 que começar-se-ia um processo de esvaziamento das zonas umbralinas para que a Terra possa adentrar os mundos de regeneração com a sua psicosfera limpa. Então olha que interessante, em 1958 iria começar o processo de esvaziamento das zonas umbralinas. Um grande número de espíritos que estavam ali enfurnados nas zonas umbralinas há muitos séculos recebeu a sua última oportunidade de reencarnar. Então pensa um pouquinho agora. De uma forma geral, é lógico que, no geral, né? Porque se tem espíritos desse nível encarnado entre nós, certamente Jesus não nos deixaria órfãos e espíritos elevados também estão encarnados, ajudando no processo de transição. Mas se as zonas umbralinas estão sendo esvaziadas e esses espíritos estão encarnando, ou vêm encarnando desde 1958, vocês acham que isso ajuda a explicar esse momento do planeta? Essa mediocridade para televisão, filmes, vídeos no YouTube que dão mais acessos, música. Vocês acham que essa bagunça social em que nós estamos tem auxiliada a sua explicação por essa informação que foi dada por Emmanuel ao Chico? E que a Sueli cita no livro? Eu apostaria que sim. Então, além de falta de educação mediúnica, como foi citado pelo colega aqui, que nos fez a pergunta, Sindival, também tem esse processo, Sindival, de esvaziamento das zonas umbralinas e um processo de mediocridade no geral. Está faltando não só educação mediúnica, está faltando educação básica. Não é educação da mediunidade, ou educação do médium, ou educação mediúnica. Está faltando educação básica. Falar palavrão hoje virou a coisa mais natural do mundo. As pessoas falam palavrão no meio da rua como se estivesse falando uma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Inverteu-se os valores. O problema todo, gente, é a inversão de valores. Fazer coisa errada ficou bonito.
O que dá ibope hoje são programas que falam bobagem, programa de humor. E as coisas bem feitas, as coisas bonitas, não dá ibope. Então ninguém investe. O problema é a inversão de valores. Então, quando o Sindival perguntou se está faltando educação mediúnica, está faltando educação mediúnica, mas está faltando a educação básica. Está faltando assim o básico de educação. E nós estamos preocupados em ensinar os nossos filhos a comer com postura, nós estamos preocupados em ensinar os nossos filhos a falar bom dia para as pessoas, só que quando eles saem de perto da gente, eles estão agredindo pessoas, eles estão brigando, estão batendo, estão dando tapa na cara dos outros. É aquele processo de fazer uma coisa quando tem alguém olhando e fazer outra quando a gente está sozinho. Então, é um momento complicado, embora seja um momento abençoado. Jesus falou sobre isso no sermão profético. Nunca mais nós vamos ter um processo desse. Jamais passareis por outra aflição como essa. É um momento complicado. Vamos lá então. Deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta aqui para trás. A Eva de Maringá, no Paraná, está nos dizendo que conheço uma pessoa que frequentou muito tempo o grupo mediúnico e sofreu muito em um processo obsessivo e só encontrou equilíbrio em um grupo de Umbanda. E com isso parou de frequentar a casa espírita e o grupo mediúnico. Eu ia falar sobre isso, Eva, mas acabei me desviando do assunto. Outro problema também, que muitas vezes a gente acaba caindo, e a gente vê as casas espíritas falhando, é nisso. A pessoa está com um problema de obsessão, ainda não é o momento de colocar a pessoa para trabalhar na mediunidade. Quem responde isso para a gente, num livro interessantíssimo que eu sugiro que vocês leiam, é Luiz Gonzaga Pinheiro, num livro chamado Mediunidade, Tire Suas Dúvidas. É um livro muito fácil de ser lido. O autor, Luiz Gonzaga Pinheiro, é muito bom, é muito didático. E ele fala que antes da pessoa que tem problema de obsessão começar a dar passividade, começar a trabalhar no grupo mediúnico, é necessário que ele faça todos os tratamentos e que pelo menos a parte mais pesada da obsessão seja tratada e seja aliviada antes que ele comece a trabalhar. Então, é outro problema que nós temos visto nas casas espíritas também. O médium está com um problema de obsessão, não se faz os tratamentos, não se ensina o médium a se tratar, a fazer evangelho no lar, a se equilibrar, a combater a pressão espiritual, a buscar o equilíbrio, e já quer colocar o médium para trabalhar. E aí ele não encontra o equilíbrio e acaba se afastando mesmo, Eva. É isso que acontece, infelizmente, por falha de quem prepara o médium e consequência natural da obsessão, porque está escrito lá no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns. O obsessor tenta afastar a sua vítima de todo mundo que possa ajudá-lo. E a casa espírita, se bem preparada e bem instruída, é o melhor lugar do mundo para ajudar alguém que está com problema de obsessão. Mas o problema é fazer uma casa espírita se preparar. Porque nós estamos do mesmo jeito que a gente estava há 50 anos atrás, gente. A maioria das casas espíritas parece que não quer estudar de forma profunda. Pegar aqueles livros mesmo, a codificação, a obra de Emmanuel, a obra de André Luiz, a obra do Divaldo, pegar, estudar, refletir. Gente, vamos ver o que pode ser mudado, vamos ver aonde nós estamos errando, vamos corrigir, vamos melhorar, vamos fazer. O movimento espírita parece que não quer muito disso, não. Então, está ficando um pouco difícil essa renovação. Podemos tocar no assunto aqui sem crítica, pelo amor de Deus. Muitos dirigentes espíritas aí faz 30, 40 anos que não largam a cadeira. Parece que a cadeira de presidente do centro é dele e ninguém tira.
e eles leram a codificação há 20 anos atrás e nunca mais leram, nunca mais refletiram, nunca mais mudaram os seus conceitos. Isso está atrapalhando o trabalho da espiritualidade maior. Mas, Eva, de Maringá, infelizmente é isso que acontece mesmo, tá? Porque nós falhamos no processo de educação da mediunidade e colocamos pessoas com problemas de obsessão para trabalhar direto. E aí esses obsessores acabam trabalhando a cabeça do médium e tirando ele da reunião, justamente porque não houve um preparo, não houve tratamento, não houve aquela sequência de passes que vai ajudar o médium a se equilibrar, a alterar o seu tônus vibratório para que o vínculo com essas entidades possa ser quebrado e o médium possa ser ajudado, tá? Eva, eu espero ter contribuído aí para responder a sua colocação. A Cláudia vem trazendo outra pergunta da Alana, lá de Arapiraca. Como sublimar nossas faculdades mediúnicas com a nossa mente tão centrada no dia a dia da vida material? Alana, simples, mudando o padrão mental. Se a mente está centrada em coisas materiais, nós vamos ter que centrá-la na vida espiritual. É mudar o padrão mental mesmo. Porque Jesus falou sobre isso, né? Não nos esqueçamos disso nunca. Onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então, nós vamos ter que começar a pensar no que realmente vale a pena. Porque direcionar o nosso pensamento para aquilo que realmente vale a pena, gente, faz parte do processo de educação mediúnica. Se a correria do dia a dia estiver atrapalhando, nós vamos ter que aprender a organizar melhor o nosso horário. Porque, querendo ou não, uma mediunidade desorganizada, atabalhoada, vai atrapalhar a nossa vida pessoal. Então nós vamos ter que aprender a usar isso da forma correta, porque senão vai atrapalhar a nossa vida pessoal. Gente, isso é fato. Nós vamos ter que aprender a usar isso da melhor forma possível. Se a correria do dia a dia está atrapalhando, nos perdoem, mas nós vamos ter que aprender a usar de outra forma. Nós vamos ter que aprender a organizar melhor o nosso horário. E organizando o nosso horário, ter tempo para orar, ter tempo para estudar, ter tempo para culto do Evangelho no lar, no mínimo uma vez por semana, que sinceramente, do fundo do meu coração, eu sugiro que você, médium, você, membro de grupo mediúnico, não se limite a uma vez por semana. É pouco. Nesse momento em que as trevas estão fazendo o possível para fechar grupo mediúnico, para fechar casa espírita, não se limite a uma vez por semana. No mínimo 2, e nos outros dias da semana, pelo menos aquela leitura de uma página do Evangelho. Tem diferença entre a leitura da página e o culto do Evangelho no lar, nós sabemos disso. Mas a sublimação da mente, direcionamento do nosso mundo mental, saindo das coisas materiais para as vontades do espírito, como Jesus falou, né? O tesouro que a traça não corrói, a ferrugem que a traça não come e a ferrugem não corrói, depende de nós. Se nós estamos correndo atrás dos tesouros que as traças devoram e a ferrugem corrói, onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Depende de cada um de nós. A prioridade, como a Cláudia está dizendo aqui, é a gente que escolhe. Fica a nosso critério. Mas não nos esqueçamos que a gente vai fazer a nossa escolha, que é livre, nós temos livre-arbítrio, mas depois as consequências das escolhas são obrigatórias, né? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Deus nos deu livre-arbítrio para plantar, mas a colheita já não é livre, a colheita ela é obrigatória.
A gente tem o direito de colher, mas na hora de... A gente tem o direito de plantar, mas na hora de colher já não há liberdade. A gente colhe exatamente aquilo que plantou. Meus queridos, perdi alguma pergunta aí para trás? Me ajuda, por favor. Ah, tá aqui. Sandra de Lisboa. Quando um médium ainda não desenvolveu sua mediunidade, mas conhece a doutrina espírita, sabe e sente que o espírito desencarnado quer se comunicar. Vícios podem atrapalhar? Podem e muito. Aliás, podem não, Sandra, desculpa. Atrapalham. Sempre atrapalham. Porque, me perdoem uma crítica, gente. Existem alguns colegas de exposição espírita, alguns oradores, eu chamaria de expositores, alguns chamam de oradores, enfim, o nome é o que menos importa. Existem alguns colegas que acham que dizem que os seus vícios não atrapalham no desenvolvimento da mediunidade, porque eles, na verdade, não querem se afastar dos vícios. Então, como eles não querem se afastar, eles falam que não atrapalha nada, não, isso aí é conversa. Então, se isso aí é conversa, eles estão certos, Emmanuel está errado, André Luiz está errado. Cigarro, bebida, droga, sexo desregrado, alimentação desregrada, maledicência, enfim, tudo que parte de um pensamento desregrado atrapalha no desenvolvimento e educação mediúnica, sim. Atrapalha, sim, porque como nós vimos lá atrás, a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. E tudo parte da mente. Então pode atrapalhar? Não. Sandra, com certeza atrapalha. Por exemplo, a alimentação desregrada, a gente tem mania de falar assim, no dia da reunião mediúnica, não pode comer carne. A gente evita a carne, mas os outros alimentos a gente acaba comendo em excesso. André Luiz nos diz nos seus livros que a alimentação em excesso, mesmo sem carne, traz ao encarnado, no seu perispírito, um cheiro de podridão. Olha que interessante, cheiro de podridão para alimentação em excesso, mesmo sem carne. Então a gente fala assim, evita a carne. Evita a carne não, evita o excesso alimentar no dia da reunião. E se possível nos outros dias. Porque senão a gente vai acabar se cuidando só no dia da reunião. Então todos os vícios atrapalham. Mas aí o Arnaldo fez uma colocação sensacional aqui. E por isso deve o médium não trabalhar enquanto não vencer o vício? Não é bem assim. Muito boa a colocação do Arnaldo. Porque se a gente também não trabalhar, como é que a gente vai ter amparo espiritual para vencer o vício ou qualquer tendência? Porque se for esperar perfeição espiritual para a gente trabalhar, pode fechar todos os grupos mediúnicos. E o que Kardec nos diz no capítulo Sede Perfeitos do Livro dos Espíritos? Desculpa, do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua reforma íntima, pela sua transformação moral, presta atenção agora, e pelos esforços que faz ou que depreende, que realiza, para domar as suas más inclinações. Então, se há vícios para o médium, vá tentando corrigir enquanto vai trabalhando. O correto seria não ter. Mas se infelizmente houve um momento em que houve a queda e está difícil de abandonar o vício, vai tentando largar, vai se esforçando, vai haver pressão espiritual com certeza para que você não deixe, mas se houver vontade verdadeira de deixar, a espiritualidade vai te amparar, vai perceber o teu esforço, vai te ajudar, vai te amparar. No dia do trabalho, você tenta se abster ao máximo, para que pelo menos naquele dia a tua energia esteja mais pura, e a coisa vai acontecer da melhor forma possível.
Mas, Sandra, com certeza não pode atrapalhar. Atrapalha. Tá? Não é um pode aí na condicional. Atrapalha com certeza, tá? Imagina, eu que agradeço por poder ajudar. Deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta aqui para trás. Parece que eu não perdi não, gente. Se tem alguma pergunta que não foi respondida, por favor, gente, digita de novo. E se tem mais alguma, por gentileza, pode digitar, tá? Depois me dá um feedback, vê se vocês estão gostando, se vocês aprovaram esse sistema de perguntas e respostas, tá? Porque como expositor, a gente está aqui para tentar fazer aquilo que as pessoas estão precisando ouvir, tá? Se vocês gostaram, se vocês aprovaram esse sistema de perguntas e respostas, a cada 10 estudos, nós vamos interromper o estudo do livro para fazer um bate-bola de perguntas e respostas. Se tiver alguma coisa alguma pergunta lá na rádio, a Cláudia pode trazer para a gente também. Enfim, estamos no aguardo aí para ver se tem mais alguma coisa, tá? A gente agradece a presença de todos aqui na sala, estudando o Espiritismo. Mais uma vez, mandamos um abraço para todo mundo que está lá na Rádio Brasil Espírita, a Rede Amigo Espírita, Canal 3, blog do Portal de Luz. Gente, obrigado por estar conosco. Pleno sábado de manhã. Acordaram um pouquinho mais cedo para estar com a gente. A gente precisa conversar, né, Cindival? A gente precisa bater papo, né? Precisa trocar essas experiências, né? O Arnaldo está dizendo: André, cabe ainda um comentário a respeito de vícios. Como você disse, afastar o trabalhador não é o caminho, ajudá-lo é o ideal. Claro, afastar o trabalhador é o último caso, gente. Afastar o trabalhador é o último caso. Tá? Porque se ele está trabalhando, ele está dando passividade, ele está permitindo o fluxo de energias daqueles irmãozinhos que estão precisando se manifestar. E ele está com dificuldade, imagina se você afastar ele do trabalho e aquela energia que está tendo fluxo, que está tendo vazão, ficar parada, ficar estocada. Aí é que ele não vai conseguir se afastar nunca. Ele não vai conseguir parar com esse vício nunca. Então afastar o trabalhador é a última hipótese, só se ele tiver um desequilíbrio profundo, tá? Profundo. A Meire, de Presidente Juscelino, Minas Gerais. Eu não faço uso de bebidas alcoólicas e meu marido sim. Sempre passo mal à noite, pois o cheiro é muito forte, tenho mal-estar e sinto presenças. Como lidar com essa situação? Meire, muita paciência, que dá para a gente dizer tranquilamente que você foi colocada no caminho dele e não foi por acaso. Tá aí para ajudar mesmo, para ser essa âncora, para ser essa base, esse alicerce, tá? Primeiro de tudo, muita paciência, muita prece, muita conversa, muito diálogo. Você já experimentou falar para ele que você se sente mal, que você não está gostando? Porque às vezes a gente se sente mal, mas não fala para a pessoa. Não adiantou nada. Ela está dizendo que sim. Não adiantou nada. Ah, tá. Então já vem um caso aí de desequilíbrio mesmo, né? Talvez até uma pressão espiritual mais profunda de entidades que estão bebendo com ele e que não querem que ele se afaste. Você frequenta alguma casa espírita, Meire? Já
Já tentou colocar o nome dele no caderno de vibração? Faz o seguinte, então. Não sei, talvez até você já tenha feito isso. Procura o dirigente da casa, o dirigente da reunião mediúnica e passa o problema para ele. Passa assim, né? Comunica para ele. Explica para ele o que está acontecendo, o problema com o álcool, que você já tentou intervir, né? Que você já tentou conversar com ele. E ele não abre mão, ele fica até, pelo que você falou aí, um pouco agressivo. E ver se a casa pode fazer alguma coisa com você, por você nas reuniões mediúnicas. Na hora que você tiver, já tentou suicídio, nossa senhora, aí já vem um caso mais pesado. Então, na casa espírita que você frequenta, Mary, leva o caso para o dirigente. Porque se está nesse nível de álcool e já tentou suicídio, aí já vem um caso de... Aí, embora eu não possa fazer um diagnóstico assim, né, com 2 ou 3 linhas num chat, já parece um caso de obsessão um pouco mais pesado. Leva o caso para o dirigente da casa que você frequenta e pede para a reunião mediúnica, né, para os membros do grupo mediúnico, uma intervenção assim urgente, porque o caso é um pouco mais grave, tá? E se possível, você tem Facebook? Me adiciona lá então, André Luiz com Z, Iese, Sobreiro. Me adiciona lá e no chat, no bate-papo lá, inbox, você me passa o nome dele em particular. Ah, a gente conversou ontem, tá. Oh, que maravilha. Depois você me passa o nome dele, então, para eu poder de alguma forma ajudar com as minhas orações, tá? Que bom, realmente, a gente conversou bastante ontem. Agora eu me lembrei. Eu vou tentar ajudar daqui, vou intervir com o grupo mediúnico daqui, vamos ver se a gente consegue te ajudar de alguma forma, tá? Fica tranquila que vai dar tudo certo, confia porque Jesus é maior, tá? Fica tranquila que vai dar tudo certo. A gente vai intervir daqui também. Deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta antes de tentar ajudar a Maria Fidalgo aqui. Vamos lá, Maria Fidalgo. Sempre que posso, gosto de ouvir André Sobreiro e os outros mesmo sem fazer... Ah, tá, isso é só um comentário. Maria Fidalgo, fico feliz de poder ser útil, tá? A gente fica muito feliz de poder ajudar, mesmo de forma virtual, a gente fica muito feliz de ser útil, de poder compartilhar, de poder trocar ideia, né? Parece que esse formato de bate-papo, de pergunta e resposta está agradando. A gente fica feliz de poder abrir para as pessoas perguntarem, pessoas tirarem dúvidas, senão a gente fica em cima do livro, por mais que seja um livro assim bem simples, bem gostoso. A gente fica feliz de poder abrir para esse bate-papo, conversa. Elizabeth está dizendo que também gostou do formato. Enfim, gente, a gente está muito feliz de poder ajudar, tá? A cada 10 encontros, nós vamos abrir para esse bate-papo de perguntas e respostas. Esse é o 11º. Lá no 21º, se Deus quiser, nós vamos estar todo mundo aqui. E nós vamos abrir para esse formato de bate-papo, tá? Se tiver mais alguma pergunta, pode digitar para a gente aí que a gente vai tentar responder. Quem não participou ainda, se quiser fazer alguma colocação também, tem bastante gente que não participou, que não fez nenhuma colocação ainda, gente. Não precisa ficar com vergonha não, vamos conversar. Eu sou professor, mas não estou... Não estou avaliando, não vou dar nota, não vou reprovar ninguém, pode ficar tranquilo.
Se tiver alguma pergunta lá na rádio também, pode trazer para a gente, né, Cláudia? O Celso está dizendo, André, mestre é Jesus, Celso, pelo amor de Deus, não faz isso não. Excelente esse tipo de estudo. Fico feliz, Celso, que bom que agradou, cara. De vez em quando a gente vai estar interrompendo o estudo do livro, então, para poder fazer um bate-papo. Maria Fidalgo falando sobre a reencarnação dos suicidas. Tá fugindo um pouquinho do tema, né? Não é sobre a mediunidade, mas vamos tocar no assunto. A espiritualidade nos diz que a reencarnação dos suicidas ela é extremamente dolorosa, porque o suicídio é uma falha grave perante a lei de Deus. Talvez uma das falhas mais graves, né? Porque nós não temos o direito de atentar contra a própria vida, nem contra a vida do outro e muito menos contra a própria vida. E quando nós nos suicidamos, nós criamos uma marca, um calo muito pesado no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. E quando nós nos referimos ao perispírito como corpo espiritual, nós estamos nos lembrando da colocação de Paulo de Tarso na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, quando o apóstolo dos gentios nos fala aqui: plantar-se-á o corpo material e colher-se-ia o corpo espiritual. Então, Paulo de Tarso já falava 2000 anos atrás sobre um corpo espiritual, tá? A existência do perispírito não é novidade. Paulo de Tarso já falava sobre ele e não é novidade para ninguém. E o suicida marca o seu perispírito, porque quando nós destruímos o corpo físico, não só pelo suicídio consciente, mas também pelo suicídio inconsciente do álcool, do cigarro, da bebida, enfim, da alimentação desregrada, do estresse, enfim. Esse é o suicídio inconsciente. Nós marcamos o perispírito porque o corpo físico ele é ligado molécula a molécula ao perispírito ou corpo espiritual. Significa dizer que, por causa dessa marca, desse calo no corpo espiritual, na hora em que o novo corpo for formado, lá em formação dentro da mãe, a vibração doentia do espírito reencarnante vai ajudar a, entre aspas, deformar o corpo físico em formação. Lá, quando ele for meia dúzia de células, vai ajudar a deformar o corpo físico em formação. Aí nós podemos nos lembrar também daquilo que André Luiz nos diz no livro Missionários da Luz. Depois que aconteceu o ato sexual, quando há mérito por parte do casal, a espiritualidade vai fazer um trabalho fantástico de energização do espermatozoide que precisa ganhar a corrida para o óvulo. Eu comentei isso no primeiro estudo, quando nós falamos sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, os espíritos muito evoluídos têm condições de olhar para um espermatozoide e, lendo o código genético que ele porta, saber quais são as características genéticas potenciais que ele vai oferecer ao feto. E eles conseguem magnetizar aquele espermatozoide que precisa ganhar a corrida, dando um pouquinho mais de força para que ele vença a corrida. Então, no caso dos suicidas, qual é o espermatozoide que vai ser magnetizado? Um espermatozoide que tem no seu código genético características de um corpo deformado. Deformado aonde? Exatamente aonde a criatura se suicidou, para que ele possa resgatar a sua falta. E aí nós poderíamos citar várias características
de suicídio e as consequências, mas nós não vamos fazer isso porque aí tomaria tempo demais e ficaria em torno de especulação, talvez levantasse polêmica e corre o risco de pessoas que vão ouvir esse áudio depois começar a olhar para a pessoa na rua com determinada característica física, apontar o dedo e falar, ó, é um suicida. Nem todo mundo está pronto para determinadas informações. Nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, por isso, eu vou abrir mão de fazer esse tipo de comentário. Mas não dá para negar que o suicida se compromete perante a lei de Deus e precisa resgatar através de um corpo que lhe limita a manifestação e não dá para negar, isso está no Livro dos Espíritos, limita até o seu livre-arbítrio. Porque coloca obstáculos à manifestação do espírito que habita aquele corpo. Maria Fidalgo, deu para entender o que eu quis passar? Deixa ela só me dar um feedback aqui, que tem duas perguntas aqui para cima e eu vou voltar para tentar responder, tá? Imagina, eu que agradeço por tentar ajudar. Então vamos lá. Elizabeth. André, fale um pouco sobre a mistificação dos espíritos, se possível, grata. Elizabeth, como nós comentamos agora há pouco, existe a escala espírita. Lá no Livro dos Espíritos, da questão 100 em diante. Então existem os espíritos de terceira ordem, os espíritos imperfeitos, os de segunda ordem, os bons espíritos, e os de primeira ordem, os espíritos puros. Aí foi revelado para a gente na Revista Espírita de 1868, que existe uma outra escala, a escala dos espíritos puros. Então, quando você sai da escala espírita, você entra numa outra escala, que é a escala dos espíritos puros, cujo topo estão os Cristos. E o que a escala espírita diz pra gente? Existem espíritos de todo tipo, de todo nível de conhecimento, e uma das classificações, uma das classes dentro da escala espírita é o chamado pseudo-sábio. O pseudo-sábio, pseudo quer dizer falso. O pseudo-sábio é alguém que acha que sabe muito mais do que verdadeiramente sabe. E é um espírito, ele pode estar encarnado ou não. É um espírito que não tem compromisso com a verdade. Você perguntou, ele responde. Ah, mas será que ele sabe o que ele está respondendo? Isso para ele não interessa, ele te responde. Tem até um caso interessantíssimo no Livro dos Médiuns, de um grupo mediúnico que evocou o espírito de um passarinho, de uma pintacilga, né? Fêmea do pintacilgo. Isso é citado no Livro dos Médiuns, Kardec citando um caso claro de manifestação, de mistificação. E é lógico que um espírito foi lá, usou o médium e se manifestou como se fosse a fêmea do passarinho. E Kardec perguntou, como que pode ser isso? E os espíritos usaram até um humor refinado. Eles responderam para Kardec, se você evocar uma rocha, a rocha vai se manifestar. Deixando claro que o que você evocar vai ter um mistificador para dizer que é aquela pessoa. Então, existem grupos mediúnicos tão inocentes, tão mal instruídos doutrinariamente, que acham que tem Jesus de Nazaré se manifestando através dos seus médiuns, gente. E você vai falar o que para eles? Jesus vai sair da governança do planeta e vai se manifestar num grupo mediúnico? Então, o que você vai falar?
Falta de instrução doutrinária. Qual é a melhor forma de você evitar um mistificador? Estudar a intenção do grupo. Kardec fala sobre isso no Livro dos Médiuns o tempo todo. Quanto mais bem intencionado, menor o risco de você ser mistificado, ser enganado. Inclusive foi perguntado isso no Livro dos Médiuns, né? O que é um bom médium? E a espiritualidade responde que o bom médium é aquele que é menos enganado. Médium perfeito é impossível. Então, quanto mais sério o grupo e mais instruído, menor a chance de ser mistificado. Mas que existem mistificadores, nós não podemos negar, gente. Podemos até brincar e dizer assim, o pânico na TV também existe no plano espiritual, gente. E eles gargalham da cara da gente. Viu? Eles dizem até que eles brincam assim, além de encarnado é bobo. Além de carregar corpo, além de não ter a liberdade que eu tenho para me deslocar para lá e para cá, porque tem que carregar corpo, além de tudo é bobo. Cai em tudo que eu falo. E Kardec já tinha falado sobre isso, né? Não acrediteis em todos os espíritos. Essas palavras são da Epístola de João Evangelista. Não acrediteis em todos os espíritos. Verificai se os espíritos são de Deus. E Kardec vai falar, vai comentar esses dizeres no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre falsos cristos e falsos profetas. Os falsos profetas da erraticidade. Tem espírito vindo e falando qualquer coisa. Outros pegam as suas teorias pessoais e passam como se fosse uma verdade absoluta. Então, quando Kardec usa como critério da verdade, ou critério para a verdade, a universalidade do ensino dos espíritos, aquilo que os espíritos disseram em vários pontos do planeta e que batia através de médiuns que não se conheciam, Kardec está usando um critério sério. Nós temos que pensar nisso. Não é porque um espírito falou, gente, que é verdade. Vamos lá, deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta aqui atrás. A Eva de Maringá. Por falta de disciplina, não frequento grupos mediúnicos, mas sinto as energias do ambiente que convivo e tenho sonhos que me mostram o que vai acontecer. Isso é considerado mediunidade? E em que nível? Olha, Eva, no mínimo uma sensibilidade. Se você está captando energias de um lugar, no mínimo uma sensibilidade. E a sensibilidade ou sensitividade, ela é a base de todo o fenômeno mediúnico. De toda a mediunidade. Porque se o médium não é sensitivo, não tem como ser médium. Tá? Qual é a diferença do sensitivo para o médium? O médium é aquele ser dotado de uma faculdade um pouco mais, vamos dizer assim, ampliada, um pouco mais aflorada, que vai conseguir transformar a sensitividade numa manifestação. Isso é desenvolver a mediunidade. É conseguir pegar essa sensitividade e transformar numa manifestação ostensiva. Tá? Então você tem, no mínimo, a sensitividade. E o estudo, a disciplina que você falou. Por falta de disciplina, não frequenta os grupos mediúnicos. Então o estudo e essa disciplina que está faltando pode fazer você desenvolver uma mediunidade e você pode ser muito útil na casa espírita que você frequenta ou que pode vir a frequentar, tá? Sugiro aí um processo de disciplina, de estudos, de autoconhecimento, para que você possa ser útil, porque Jesus precisa de muita ajuda nesse momento. Jesus está precisando de muita ajuda. Nesse momento em que esses espíritos umbralinos estão encarnando, aliás, né, o processo de encarnação deles já começou, Jesus falou que a seara é imensa, os trabalhadores são poucos, Jesus está precisando da gente. De todos nós, sem exceção. Está na hora da gente meter a cara no trabalho aí. Então vamos lá. A Sandra dizendo aqui. É meio bobo o que vou escrever.
Sandra, não tem nada de bobo não. Toda orientação é válida, tá? Tem nada de bobo, para com isso, pelo amor de Deus. Se vem do coração, é sempre uma orientação válida, tá? Mas como o André sugeriu a Meire, para pôr o nome do marido no livro no último dia que fui ao centro espírita, fiz uma coisa que acho que a maioria não faz. Pus meu nome no caderno dos encarnados e sinto que me ajudou muito. Tem momentos que parece que estou tomando passe. Sandra, isso é ótimo. No mínimo é admitir que precisa de ajuda. Aí já trabalha um pouco a humildade da gente, né? Porque se tem uma coisa que nós temos extrema dificuldade é com a tal da humildade. A gente acha que não precisa de ajuda. A gente é cheio de ir lá levando o nome de pessoas. Quantas vezes nós precisamos de ajuda e a gente não admite que precisa de ajuda? Tem problema nenhum, não tem nada de bobo não. Admitiu a necessidade. A espiritualidade espera que a gente admita as nossas necessidades para que possa nos ajudar. É um processo de humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito. E Kardec fala, assim, indiretamente sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que a oração, se Jesus... Por que a oração, se Deus sabe tudo que nós precisamos? É a humildade de admitir a necessidade. Não tem nada de bobo, não. Muito correto. Foi uma sugestão para Meire. Toda ajuda é válida, não tem nada de bobo, não. Obrigado pela sugestão, tá? Gente, mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Senão a gente vai encerrando por aqui, que eu preciso fazer um evangelho no lar daqui a 14 minutinhos. Vou mandar um abraço mais uma vez para a galera que está lá na Rádio Brasil Espírita, lá no blog do Portal de Luz, que está transmitindo o nosso estudo. Lá na Rede Amigo Espírita, Arnaldo está na sala, Zé Aparecido está na sala, Rosângela Pires está na sala com a gente também. Gente, obrigado por estar com a gente, tá? Pleno sábado de manhã, tá chuvoso aqui em Severínia. Acho que a gente pode caminhar para o final, né? Vamos fazer a nossa prece então. Natália está perguntando se eu faço o evangelho online. Não, Natália, eu faço escondidinho aqui mesmo, né? Como Jesus fala, né? Ao orar, entra no teu quarto, fecha a porta, faço escondidinho aqui mesmo. Gente, dá só um feedbackzinho para mim. O que vocês acharam desse formato de bate-papo, de perguntas e respostas? Antes de fazer a prece, dá um feedback para mim, por favor. Se foi legal, a cada 10 encontros a gente faz dessa forma, tá? Celso gostou. Celso Marcos de Ponta Grossa, no Paraná. Elizabeth achou bacana. A Sandra gostou. Rosângela Pires achou bacana. Rose gostou também. Sindival também achou legal. A Eva, muito legal. Maravilha. Então, a partir da próxima semana a gente volta ao estudo do livro, mas no 21º encontro a gente para e faz esse bate-papo de novo, a cada 10 encontros, tá? Vamos encerrar então. E muito obrigado pela oportunidade, viu, gente? Agradecendo a Deus, ao Senhor Jesus, ao amigo Jesus, pela oportunidade bendita de estarmos aqui, reunidos em pleno sábado, para estudo da doutrina espírita, na manhã de hoje, nesse formato gostoso de bate-papo, de colocações, de perguntas, de respostas. Agradecer o amparo dos espíritos amigos, que certamente estiveram conosco, nós não temos a menor dúvida disso. Porque o Cristo disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos no nome dele, lá ele estaria. E sabemos que ele cumpre a promessa através da espiritualidade maior. Nós te agradecemos, Mestre, pela presença através desses amigos e rogamos que esse estudo seja útil quando postado, proveitoso aos amigos e que esse conhecimento nos traga paz, mas ao mesmo tempo faça nosso trabalho enquanto médiuns, enquanto
membros de grupo mediúnico, membros de trabalhos de desobsessão, cada vez mais útil, cada vez mais proveitoso e cada vez mais eficiente, Senhor, porque nenhum objetivo teria o estudo senão o esclarecimento e o melhoramento dos nossos trabalhos. Continua conosco, Mestre, porque sem as tuas mãos misericordiosas nós nada podemos. Que assim seja, graças a Deus. Encerramos aqui a transmissão, então. Um abraço a todos.